feito mais compras pela internet do que costumava fazer antes da quarentena começar? Então fica comigo nessa entrevista para entender um pouco mais sobre a importância do marketing digital. O entrevistado de hoje é o Túlio Ked, sócio fundador e diretor de operações da Raccoon Digital Marketing, eleita a melhor agência de marketing digital da América Latina. Não estamos fraco não nos nossos convidados. Eu sou a Lígia Bernardes e se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, ative as notificações, dê seu like, seu dislike, seus comentários, porque assim eu consigo aprender ainda mais quais são os melhores conteúdos para vocês. Túlio, super bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite de vir dar essa entrevista no canal. Sim. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar podendo fazer parte aí. Muito bom. Bom, Túlio, para a gente começar e para dar um contexto aí para o pessoal que está assistindo, conta um pouquinho mais para a gente da Raccoon, da sua trajetória e da atuação que ela tem nessa área de marketing digital. Beleza, bom, eu me formei em administração de empresas, né, na FEA Ribeirão, a gente estudou na mesma faculdade em épocas diferentes, né, e de lá eu acabei entrando no programa de trainee da Whirlpool, trabalhei um ano na Whirlpool numa parte relacionada à tecnologia lá, e daí fui para o Google. Trabalhei 2 anos no Google numa posição que a gente poderia chamar aí de technical sales, acho que seria uma forma de conseguir definir de uma maneira mais simples, assim, o que era o meu trabalho. Era basicamente olhar para a parte técnica com muito carinho para entender quais eram as oportunidades que existiam ali nos clientes para eles conseguirem melhorar a performance e, consequentemente, investir mais. Então, não era um trabalho comercial de, invista mais aqui porque investe mais só. Tinha sempre um embasamento técnico por trás. E aí, por conta dessa experiência, acabou que a gente sempre teve vontade de empreender, eu e meu sócio, a gente discutia muito essa possibilidade e tudo. No Google também era bem comum a gente ouvir pessoas que falavam, tenho vontade de montar uma agência, porque às vezes o serviço não é tão bom, etc. E a gente resolveu encarar esse desafio. E aí, acho que a grande diferença da Raccoon para as outras agências, que foi a grande sacada que a gente teve e tal, foi de sair de um modelo mais tradicional de agências, onde agências de publicidade contratam publicitários, né, na maior parte das vezes, para uma agência que contrata basicamente engenheiros. Assim, a gente praticamente todo mundo que trabalhava na operação de mídias desde o começo lá da Raccoon sempre foi de exatas, de engenharia, matemática, computação e tal. E depois disso, obviamente, a gente cresceu em outras áreas que tem um perfil que não faz tanto sentido ter só engenheiro, como parte de conteúdo, design e tudo. Mas essa foi a grande diferença, assim, da proposta de valor que a gente trouxe para o mercado e que fez com que a gente conseguisse crescer tanto, assim, em tão pouco tempo. Então, foi essa aposta que a gente fez e no fim deu super certo. Que legal. E teve um super prêmio aí, né, de ser a melhor agência da América Latina, não é para qualquer um, né? Então, a gente participa dessas premiações do Google, né? A gente já participou desde o começo, desde quando surgiram, né? A gente já ganhou esses prêmios, são para cases, né? São para áreas específicas dentro da organização, mas no ano passado, no Prêmio América Latina, a gente foi a única agência que ganhou 2 prêmios, né? E a gente até olhou, acho que talvez no mundo também ninguém teria ganhado em nenhuma agência, em nenhuma região, 2 prêmios, né? Então a gente ganhou na América Latina aí. E aí nos outros anos anteriores a gente também tinha tido bons resultados também nessa premiação do Google. Bem, bem legal porque é uma chancela do nosso principal parceiro, né? O Google hoje a principal mídia que a gente trabalha, desde o começo sempre foi, continua super forte, então é um reconhecimento muito legal de um trabalho bem sério que a gente tem feito há muitos anos aí. Que legal, muito bom. E, Túlio, com toda essa experiência que você tem aí há mais de 8 anos nessa área, como que você tem visto esse aumento do consumo digital desde o início da quarentena? É assustador, se tivesse falar uma palavra só, assim. Eu posso dar um exemplo bem recente, assim, para dar uma dimensão do quanto que mudou e o quanto que a gente está num cenário completamente diferente do que a gente via antes, né? Não sei se na semana passada, acho que na anterior, numa quarta-feira, um cliente nosso bateu os resultados dele de Black Friday. Isso pra gente é completamente surreal de imaginar, né? Porque a Black Friday é tipo o melhor dia do ano,
são os melhores dias do ano disparado, assim. E aí numa quarta-feira, sem grandes promoções, sem nada muito diferencial que justificasse, entre aspas, a gente vê a receita sendo batida, né? Então, esse é o grau de mudança que a gente está vendo. Assim, os e-commerce realmente ganharam uma participação muito grande dentro dos clientes, né? Clientes que são on e off e tal. E os que são só on explodiram, assim. Tem alguns clientes nossos que estão chegando a investir 5 vezes mais do que eles investiam antes. Então, é um negócio bem impactante, assim, o quanto que mudou o cenário pré e pós-pandemia, assim. Com certeza, é. E cada um acho que vem do seu consumo próprio, né? O quanto que a gente tem aí o aparelho para tanto para compra quanto para socialização, já que agora, né, a gente tem que ficar dentro de casa, né, de linhas gerais. E deixa eu te perguntar uma coisa, do que você está vendo aí desse aumento de consumo e com base nos clientes que você conhece, que você atende e tudo mais, você acha que as empresas já estavam nesse caminho de digitalização? Ou você entende que grande parte delas foram pegas meio que de surpresa nesse cenário aí mais abrupto que a gente teve? Assim, é um mix das duas coisas, né? Acho que saber a importância e estar no caminho de digitalização, todos esses players online já estavam nesse caminho, né? Só que aí eles, de repente, chegaram à conclusão de que uma coisa que acho que demoraria 4, 5 anos para eles implementarem, eles precisariam fazer quase que do dia para a noite mesmo, né? Então, por um lado, eles tinham consciência do que precisava ser feito, mas às vezes não tinha nem investimento, nem foco, não tinha, sabe, uma clareza tão grande da importância disso, porque em muitos casos o e-commerce, por exemplo, de um player que tem e-commerce loja física, representa, sei lá, 10, 15, 20% das vendas do total do cliente, né? Então ele não prioriza aquilo ali como a principal fonte de receita. Agora, em muitos casos, passou a ser a única fonte de receita da empresa, né? Então foi necessário que algumas mudanças muito bruscas fossem feitas num espaço curtíssimo de tempo. Esse susto aí não, assim, é muito difícil de gerenciar isso mesmo, né? Tô nem falando de site cair, coisa do tipo, mas de melhorar a experiência de compra mesmo, problemas de estoque, etc e tal. A gente já chegou a ter clientes também que pediram para a gente pausar assim campanhas ou diminuir investimento porque não estava aguentando de demanda mesmo, né? Então é um mix das duas coisas. Por um lado, eles já sabiam, esse era o caminho, era inevitável, mas aí chegou assim, ó, lembra aquele negócio que ia acontecer? Então, aconteceu, foi do dia para a noite, corre, mais ou menos isso, assim. E acho que uma coisa também que a gente, como consumidor, a gente tem um impacto de ser muito mais agora o tempo todo. Você tá no seu celular e tem marcas querendo falar com você. Você procurou um negócio no site da empresa ontem, amanhã você continua sendo bombardeado. Então, que dica que você dá pensando aí para as empresas que estão fazendo essa mudança e colocando muito mais investimento no digital? Porque assim, hoje você tem uma concorrência também maior de informação para o consumidor no digital do que tinha antes. Então, você daria alguma dica específica aí para as empresas? É engraçado, assim, a dica que eu vou dar é um pouco contra-intuitiva até, assim, porque a dica é basicamente invista mais em tecnologia, assim. Tanto porque nenhuma das empresas que dominaram esse mercado, que ganharam muita força, que cresceram muito, fugiram dessa receita, então todas investem muito em marketing, desculpa, em tecnologia, né? Mais até às vezes do que em marketing, porque isso realmente faz muita diferença em todo o tráfego que eles trouxerem. Então, dois exemplos muito bons disso é a Amazon nos Estados Unidos e o Mercado Livre aqui no Brasil, assim, é uma empresa que fez um investimento em tecnologia absurdo, assim, claramente dá para ver pela experiência de consumidor mesmo, para justamente rentabilizar mais em cima de todo o investimento de marketing que é feito, né? Então, quando a gente olha o geral das empresas no Brasil, até por não ter essa importância tão grande pré-pandemia, né, da parte digital, nunca é feito um investimento que seja condizente com o tamanho das empresas, com o tamanho da oportunidade, com o tamanho das inovações que precisam ser feitas dentro dos e-commerce, dos sites deles, né? Então, a minha dica é, pelo incrível que pareça, por mais que a Acun seja uma empresa que ainda tem a maior parte da nossa receita ainda vem com gestão de mídia, tira um pouco do dinheiro de mídia e coloca em tecnologia, porque faz muito mais diferença no longo prazo, assim, é o que vai manter essas empresas vivas por muito mais tempo.
É muito bom. E daí dá um exemplo, Túlio, para quem não é tão dentro desse mundo, ou né, não está como deveria, o que é um exemplo de um, sei lá, um investimento em tecnologia, alguma coisa que, ou qual que é o impacto em termos de experiência de site, só para dar um exemplo? Exemplo assim é facilidade de comprar mesmo, né? Reduzir fricção, montar o aplicativo que seja muito fácil de você concluir a compra, né? Hoje eu vejo que quando você vai ver a experiência de compra da Amazon nos Estados Unidos e do Mercado Livre no Brasil, é tão bom quanto, assim, né? Então facilita muito todo o processo de compra, porque é super rápido, fácil, sem fricção, sem grandes barreiras, sem ficar pensando muito. Você vai apertando, 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 quando você vê, você já comprou o produto, né? Então, esse investimento em UI, UX, essa parte de interface para o usuário, para ele ter muita facilidade de comprar, sem ter barreira, sem ter que ficar mas aonde que eu tenho que colocar o CEP? Como é que eu calculo o frete? Que horas que vai me perguntar isso? Quando que eu coloco meu endereço, etc, etc, são coisas que dificultam as compras, né? Então, todo investimento nesse sentido de diminuir as barreiras, simplificar e tornar a experiência o mais prazerosa e simples possível é o caminho que deve ser seguido por qualquer empresa que estiver no mercado digital. Muito bom. Bom, e agora para a gente ir mais pro final da entrevista, vamos para momentos de dicas aí, né? Já que a gente está com uma pessoa aí que sabe tanto desse universo. A primeira dica eu queria que você desse para consumidores. Então, tem algum ponto de atenção que você dá? Porque, assim, é exatamente o que você falou, tem sites e sites, né? Sites que têm tanto uma melhor experiência de compra, quanto também da parte de segurança. Então, você tem alguma dica que você dá para quem está consumindo mais pela internet? A dica é sempre procurar referências sobre os sites, né? Agora, até da experiência pessoal, assim, eu fugi um pouco dos e-commerce, vamos dizer, tradicionais que normalmente eu comprava para comprar alguma coisa ou outra que eu nunca tinha contato antes, né? Dar um exemplo pessoal só para pensar assim, o quanto que pode ser diferente, né? Eu comprei, sei lá, uma composteira, né? Então, esse tipo de coisa, quando você não está acostumado, assim, não é um negócio que você vai encontrar, às vezes, até nesse caso tinha lá no Mercado Livre e tal, mas por vezes você não encontra, ou tem e-commerce especializados em algum item e tal. É sempre bom checar a referência desses sites antes de fazer a compra, né? Então, o melhor caminho é sempre o Reclame Aqui, para ter uma ideia se a empresa já está, se existe há mais tempo, se responde às demandas dos consumidores, ver algumas, até ver assim, algumas reclamações para entender o tipo de problema que essa empresa eventualmente gera aí no processo de compra, né? E se tiver algum outro site, ver as próprias páginas deles de Facebook, Instagram, ver se tem seguidor, ver se tem comentários, etc., para se blindar um pouco e ter um pouco mais de segurança na hora de comprar. Hoje em dia esse risco é muito mais baixo, né, do que era antigamente, e tal, mas ainda assim, mesmo estando nesse mercado, por vezes eu chego em sites que eu tenho muita vontade de comprar e eu fico muito pé atrás e muitas vezes desisto de comprar porque eu não tenho mais informações sobre aquele e-commerce ali do que eu gostaria de ter, né? Então, ir atrás dessas fontes pode ser bem útil aí para evitar algum tipo de fraude, etc. Ah, muito bom. Boas dicas. Já anotei aqui, né? Porque eu também estou aumentando bastante o que eu compro pela internet. E, Túlio, aí a última pergunta para encerrar, eu quero usar o seu lado aí como empreendedor, que aí foi em 2013, né? Então tem uma jornada aí desde que a Racon foi fundada. E eu acho que também essa crise está pegando todos os empresários e trabalhadores de surpresa, mas também muitos empreendedores que estavam começando. Então eu queria que você deixasse uma mensagem especial aí para os empreendedores, né? Alguma dica que seja válida de passar aí por um momento de crise. Para esse público, assim, acho que a principal dica é como lidar com a quantidade de informação que a gente está lidando agora, né? O que eu vejo no meu WhatsApp, assim, pré e pós-pandemia também, é surreal, assim, a quantidade de conversas, de lives e de entrevistas, um monte de conteúdo, de um monte de assuntos, de diversos, né, approaches, etc e tal. Então, a principal dica com relação a isso é assim, tem muita coisa disponível mesmo, muito conteúdo e tal, é, leia, veja, assista, escute, etc., mas tome sempre a decisão que você achar que faz mais sentido, assim. É muito comum as pessoas entenderem algum posicionamento de algum profissional, porque ele tem destaque, porque
naquele mercado ele tem um pouco mais de conhecimento e tal, e por conta disso acaba seguindo assim meio cegamente o que está sendo proposto ali, o que não faz sentido, assim. É sempre muito importante você trazer aquilo para a sua realidade, sabe? Como que eu posso adaptar isso para minha realidade? Então, tá todo mundo falando, você precisa transformar o seu negócio. Precisa mesmo, mas assim, vou seguir a receita de bolo, vou tentar fazer o que está todo mundo fazendo, ou vou, de novo, voltar para minhas origens, entendendo o que eu sou bom, entendendo o que a minha empresa é boa, o que a gente traz de valor para o mercado e conseguir atuar em cima disso. Esse é o principal ponto, assim, de tomar esse cuidado de não entrar em onda, entrar em, sabe, simplesmente porque é moda, porque acha que é aquilo ali que tem que ser feito, etc. Tem que ser um negócio muito genuíno, assim, porque a sua empresa tem que sobreviver no pós-pandemia por mais muitos anos. Então não dá para ficar entrando em modinha agora, sendo que, no fim, alguma coisa de muito boa que tivesse da sua empresa antes, ainda talvez seja o principal valor dela, né? Então tem que ter esse cuidado aí ao ouvir as recomendações de muita gente, inclusive minhas. Muito boa. Túlio, obrigada pelo seu tempo, de ter dividido aí um pouco do seu conhecimento, da sua experiência profissional, e desejo que a Raccoon aí continue tendo ainda mais sucesso. Para quem não sabe, gente, Túlio, a gente teve aí uma passagem pela mesma faculdade, em anos diferentes, mas já trocamos figurinhas aí pelos caminhos profissionais, e eu tenho muito orgulho de ter pessoas aí que cresceram e deram tanto sucesso de uma forma muito profissional. Então, parabéns e obrigada. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Prazer participar.